Bom dia, que Deus abençoe grandemente o seu dia, abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar no seu coração, no seu lar, na sua vida. Que bom que você está na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar continuidade na oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus modelo, a oração que Jesus Cristo deixou como modelo para as dimensões das quais nós devemos orar em nossas vidas. E nós estamos estudando a lição 8 da revista Compromisso, revista de adulto da Escola Bíblica Dominical, da editora Convicção. Eu queria que você nesse momento curvasse a sua cabeça, elevasse seu pensamento a Deus e estivesse orando ao Senhor para que Deus estivesse abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai amado, tu sabes, ó Deus, que nós estamos fazendo o melhor, ó Deus, procurando fazer o melhor para ti. Então, em nome de Jesus, ó Pai, retira, Senhor, todo empecilho, tudo que não te louva, tudo que não te agrada. Senhor, que a tua presença, que o teu nome seja exaltado, ó Deus, através das nossas vidas, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigada, Deus, pela noite que tu nos deste em paz. Obrigada pela oportunidade que tu nos deste de despertarmos para mais um dia, para estarmos na tua presença. Obrigada, Deus, por sermos instrumentos, ó Senhor, nas tuas santas mãos, ó Pai, que aqui eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Em nome de Jesus, domina, ó Pai, todas as áreas das nossas vidas, supra, ó Pai, as nossas necessidades. A tua palavra nos diz, ó Deus, que tu nos conheces, nos sondas, tu sabes do nosso deitar, do nosso levantar, e antes que a palavra chegue à nossa boca, tu sabes, ó Senhor, aquilo que nós iremos pedir. Em nome de Jesus, ó Pai, sonda, ó Deus, a cada coração que está, ó Deus, nos assistindo. Toma, ó Deus, a cada um nas tuas santas mãos. Sonda, ó Pai, as suas necessidades. Abençoa, Senhor, as suas famílias, as famílias, ó Deus, aqui representadas. Supra, Pai, toda e qualquer necessidade, seja ela física, espiritual, material, emocional. Ó Deus, tu sabe, ó Deus, qual a área, Senhor, que precisa da tua intervenção. E nós te clamamos nesse instante, ó Deus. Supra, ó Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, parte 2, a oração modelo. Quais são os objetivos? Quais são os objetivos para estarmos estudando essa lição? É saber compreender os princípios de oração ensinados por Jesus na oração modelo, as dimensões das nossas vidas pelas quais eu e você precisamos apresentar a Deus. E nós precisamos no fazer, no viver, nós precisamos confessar os pecados a Deus, perdoar aqueles que nos ofendem e estar vigilantes para resistir às ciladas do maligno. Nosso texto áureo, ele se encontra em Mateus capítulo 6, versículo de 12 e 13, que diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, observe que na oração modelo, Jesus não pede que Deus perdoe os nossos pecados, mas as nossas dívidas, porque nós somos devedores a Deus. Nós temos uma dívida que foi paga por um alto preço, que foi o sangue de Jesus Cristo ali derramado na cruz do Calvário por mim e por você. A Bíblia nos diz que foi por amor, pelas misericórdias de Deus para conosco, sem que eu e você merecêssemos. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário por mim e por você. Deus deu o seu único Filho para que eu e você hoje tivéssemos livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus.
Então nós vamos agora como dinâmica de motivação. O autor da lição, ele traz aqui a sugestão de um jogral, né? Do Pai Nosso dialogado. A autoria é desconhecida, mas esse jogral, ele se encontra no blog Atitude de Aprendiz. E nós vamos ver agora, né? Nós vamos ouvir uma voz linda e maravilhosa, falando, né? Interpretando a voz de Deus. E é a voz do nosso gatinho, o pastor Robson Santos Costa. Nós vamos ter a outra aluna especial, que é a irmã Jéssica, que vai estar conosco representando a cristã. Então, o Pai Nosso dialogado nós aprendemos que a oração, ela é um diálogo com Deus. Nós precisamos estar orando com Deus, falando com Deus, conversando com Deus. E nós vamos ver agora aqui, eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção nesse jogral, para a nossa reflexão, o que realmente significa orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Estou aqui. Por favor, não me interrompa. Eu estou rezando. Mas você me chamou. Chamei? Eu não chamei ninguém. Eu estou rezando. Pai nosso que estás no céu. Aí, você me chamou de novo. Eu fiz o quê? Me chamou. Você disse, Pai nosso que estás nos céus, estou aqui. Como é que eu posso ajudá-lo? Não, mas eu não quis dizer isso não. É que eu estou rezando. Rezo o Pai Nosso todos os dias e eu sinto-me bem rezando assim. É como se fosse um dever, sabe? Eu não me sinto bem até cumpri-lo todo dia. Mas como podes dizer Pai Nosso, sem lembrar que todos são seus irmãos? Como podes dizer que estás nos céus, se você não sabe o que é o céu? Realmente, eu ainda não tinha pensado nisso. Mas prossiga na sua oração. Tá bem. Santificado seja o vosso nome. Espera aí. O que você quer dizer com isso? Quero dizer... Eu quero dizer que... eu sei lá o que significa. Como é que eu vou saber, gente? Faz parte da oração, só isso. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Agora eu entendi. Eu nunca tinha parado para pensar no sentido dessa palavra, santificado. Mas vamos continuar, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você está falando sério? Claro, por que não? E o que você faz para que isso aconteça? O que eu faço? Nada. É que faz parte da oração. Além disso, seria bom, né, que o Senhor tivesse um controle de tudo que está acontecendo no céu e aqui na terra também. Tenho controle sobre você? Bem, eu frequento a igreja. Não foi isso que eu perguntei. Que tal o jeito que você trata os seus irmãos, a maneira com que você gasta o seu dinheiro, o muito tempo que você destina às coisas, às propagandas que você corre atrás e o pouco tempo que você dedica a mim? Por favor, pare de me criticar. Pensei que você estivesse pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso for acontecer, tem que ser com aqueles que aceitam a minha vontade. Está certo, tem razão. Eu acho que eu nunca aceito a sua vontade, né? Porque eu reclamo de tudo. Se manda chuva, eu peço sol. Se manda sol, eu reclamo que tá calor demais. Se manda frio, eu continuo reclamando. Se eu tô doente, eu peço saúde, mas eu também não cuido da minha saúde. Eu deixo de me alimentar, ou então eu como muito. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas olha, você terá vitórias e derrotas. Eu estou gostando dessa nossa conversa e da sua nova atitude. Olha, senhor, eu preciso terminar agora, tá? Porque essa oração tá demorando demais, então eu vou continuar, tá? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Peraí, você está me pedindo pão material? Não só de pão viverá o homem, mas também da minha palavra. Quando me pedires o pão, lembre-se daqueles que nem conhecem pão.
Pode pedir-me o que quiser, desde que me veja como um pai amoroso. Eu estou interessado na próxima parte da sua oração. Continue. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o seu irmão desprezado? Tá vendo? Olha, Senhor, ele já me criticou várias vezes e não era verdade o que ele estava dizendo, não. E agora eu não consigo perdoar, eu preciso me vingar, né? Mas e a sua oração? O que quer dizer a sua oração? Você me chamou e eu estou aqui. Quero que saia daqui transformado. Estou gostando de você, ser bastante honesto, mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você. Você não acha? Eu acho que eu ia me sentir melhor se eu me vingasse. Não vai não. Vai se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na tristeza que me causaria. Pense na sua tristeza agora. Eu posso mudar tudo para você. Basta você querer. Pode? Mas como? Perdoe o seu irmão. Eu perdoarei você e te aliviarei. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo. Então não me peças também perdão. Mais uma vez, o Senhor está certo. Mais do que eu quero me vingar do meu irmão, eu quero a paz com o Senhor. Então, está bem, eu perdoo a todos. Mas ajude-me, Senhor. Mostre o meu caminho. O caminho certo para mim e para os meus inimigos também. Isso que você pede é maravilhoso. Estou muito feliz com você. E você? Como está se sentindo? Bem, muito bem mesmo. Pra falar a verdade, eu nunca tinha me sentido assim. É tão bom falar com Deus, sabe? Ainda não terminamos a oração. Prossiga. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ótimo. Vou fazer justamente isso. Mas não se ponha em situações onde possa ser tentado. O que o Senhor quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia de pessoas que o levam a participar de coisas sujas, intrigas, fofocas. Abandone a maldade, o ódio. Isso tudo vai levá-lo para o caminho errado. Não use tudo isso como saída de emergência. Eu não estou entendendo. Claro que entende. Você já fez isso várias vezes. Entra no erro, depois corre para me pedir socorro. Poxa, eu tô tão envergonhada. Você me pede ajuda, mas logo em seguida volta a errar de novo, para mais uma vez vir fazer negócios comigo. Eu estou com muita vergonha. Perdoe-me, Senhor. Claro que perdoo, sempre perdoo. A quem está disposto a perdoar também. Mas não esqueça, quando me chamar, lembre-se da nossa conversa. Medite cada palavra que fala. Termine a sua oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então você viu aí que coisa interessante, que diálogo interessante com Deus, né? Pense, queridos, pense aí, meu querido, minha querida, você orando com o Pai e Deus te fazendo essas perguntas. Como seria? Jesus nos ensina que nós devemos perdoar, né? E aí a segunda parte do versículo diz o seguinte: assim como nós temos perdoado os nossos devedores, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, a quinta dimensão nas nossas vidas pelas quais eu e você precisamos orar é por aqueles que nos ofendem. E eu aprendi isso muito bem com a minha irmã Merinda, né? Que ela fala assim: Paula, eu vou orar por ela, para que Deus abençoe a vida dela, para que Deus a faça prosperar a cada dia, para que Deus dê muita saúde, porque se ela estiver bem, ela vai esquecer a sua vida, né? Eu vou orar por essa pessoa. Então, nós precisamos orar pelas pessoas que nos ofendem. Nós precisamos, queridos, liberar o perdão. E Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Talvez essa seja a dimensão mais difícil a ser compreendida por nós. Perdoa os nossos devedores,
porque é assim que nós somos, né? Nós somos devedores, né? A palavra, o significado da palavra perdão, ele é utilizado para situações em que não podem, né? Em situações que não podem ser remediadas de forma alguma. Então, o perdão, ele é liberado para dívidas impossíveis. O perdão é liberado para dívidas impossíveis de serem pagas. E isso é para aquelas pessoas em situações em que a pessoa que nos ofendeu jamais terá condição de nos ressarcir. E aí nós liberamos o perdão. Às vezes, nós queremos perdoar quando as pessoas nos pedem perdão. Se me pedir perdão, aí eu vou perdoar. Perdoar, porque fica sempre lembrando, né? Mas a Bíblia nos diz que o perdão, ele é liberado por amor, pela misericórdia, sem esperar nada em troca. E o perdão não faz bem à pessoa que é perdoada, mas assim aquele que libera o perdão. Aquele que tira o peso, a carga do pecado, da mágoa, do rancor que está ali no seu coração. A Bíblia nos dá um exemplo muito claro sobre o perdão. Quando Jesus Cristo, por parábola, ele diz, olha, tinha um credor que tinha que tinha uma dívida, né? Que tinha uma pessoa que devia a ele e muito. E essa pessoa não podia pagar. Então ele foi lá, né? E perdoou aquele homem. Mas aquele homem que recebeu esse perdão tinha também um outro devedor que tinha uma dívida menor. Mas para aquela pessoa também não tinha condições de pagar essa dívida menor. Mas esse homem foi e colocou aquele devedor na prisão, né? E aí quando aquele credor que perdoou aquela dívida grande soube o que tinha acontecido, mandou fazer o mesmo com aquele que foi perdoado. Nós, queridos, tivemos uma dívida muito grande, temos uma dívida muito grande com Deus, da qual eu e você não pode pagar. Dívida de sangue, foi pago com um alto preço. A Bíblia nos disse que quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, já para vir a óbito, Jesus Cristo disse, tetelestai, ou seja, está pago, está consumado, o homem não deve mais nada, né? Então, Jesus Cristo pagou por amor, sem que eu e você merecêssemos. Jesus Cristo pagou, e pagou com preço de vida. E nós precisamos, assim como Deus liberou o perdão para as nossas vidas, sem que nós merecêssemos, sem que nós tivéssemos mérito algum, nós também precisamos fazer o mesmo com o nosso semelhante. E é isso que Cristo está dizendo. Então, perguntar para você, o que é mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? O que é mais fácil para você? Pedir perdão ou perdoar? É muito fácil pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa, né? E aí muitas vezes nós falamos da boca para fora. Mas é muito difícil chegarmos a uma pessoa a qual nós ofendemos e nós reconhecermos que realmente a ofendemos. Ou também é muito difícil, liberarmos o perdão de alguém que nos ofendeu, de alguém que nos magoou tremendamente, sem que aquela pessoa não esteja nem aí. Mas o perdão significa isso. É perdoar, é esquecer quem nos ofendeu, sem que essa pessoa tenha condição de nos ressarcir, de nos dar nada em troca. Então nós precisamos, uma das últimas dimensões das nossas vidas pelas quais nós precisamos estar presentes na oração a Deus, é pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar, é pedir a Deus perdão, porque nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, por omissão. Nós estamos sempre pecando. Os estudiosos afirmam, né, que pela mente humana passa cerca de 10.000 pensamentos por dia. Imagine se esses 10.000 pensamentos por dia, 3 fossem pecados. Quantos anos eu tenho? Quantos pecados não teria?
mas nós precisamos pedir a Deus perdão e nós precisamos orar ao Senhor para que Deus retire de nós toda mágoa, todo rancor dos nossos corações, das nossas vidas e nos ajude a liberar o perdão, a perdoar, a orar pelas pessoas que nos ofenderam, a pedir a Deus graça, misericórdia por sua vida. Então, um momento de oração, eu queria que depois você parasse e pedisse a Deus para que Deus o ajude a perdoar quem te magoou. Quem magoou você, quem magoou o seu coração, quem fez mal a você. Normalmente, essa semana eu vi uma postagem no Facebook que dizia assim: a ingratidão e a decepção vem de pessoas que nós não esperávamos. Mas, queridos, o perdão é para pessoas que nos ofenderam, para pessoas que não têm condições de ressarcir, de nos ressarcir. Nós precisamos liberar, e o perdão ele faz bem a quem o libera. Então peça a Deus que retire do seu coração todo sentimento de mágoa, todo sentimento de dor, todo sentimento de ódio, todo sentimento de rancor que você tem por essa pessoa que te ofendeu, por essa pessoa que te magoou, por essa pessoa que afetou a sua vida de uma forma tremenda e de uma maneira pela qual você não estava esperando. Peça a Deus de coração que te ajude a liberar o perdão. Últimas dimensões que precisam estar presentes em nossas orações é a dimensão de lidar com a tentação, com o maligno. Nós vamos ver que no versículo-chave diz assim: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos lidar com o pecado, com os pecados do passado e com os pecados do futuro. E nós precisamos, queridos, pedir a Deus que nos ajude a nos livrar da tentação, nos ajude a nos livrar de situações. Quanto aos pecados passados, nós devemos fazer o quê? Pedir perdão a Deus. Eu já cometi, você já cometeu. E nós precisamos elevar os nossos pensamentos a Deus, com o coração quebrantado, arrependido, e pedir a Deus perdão pelos pecados. Mas existem pecados futuros e nós precisamos pedir a graça divina para nos livrar das tentações de voltar a pecar. E isso aqui é muito importante, né? E a sexta dimensão pela qual eu e você precisamos orar, que é lidar com a tentação e com o maligno. Queridos, tem pessoas que pedem perdão antecipado pelo pecado que vai cometer, porque já sabe que vai pecar, né? E a Bíblia nos diz que nós devemos pedir perdão a Deus, pelos pecados que nós cometemos. E Jesus Cristo nos ensina a pedir a Deus forças para nos livrar de cair em tentações futuras. E um dos exemplos que eu coloquei aqui, com relação a isso, é um alcoólatra. Bom, se eu sei que eu bebo e eu tô, né, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu já tô há 2, 3, 4, 5 anos sem beber. O que é que eu quero na roda de amigos que estão bebendo? E o que é que eu quero tomando o primeiro gole? Com certeza eu vou beber, né? A mesma coisa a pessoa que é viciada, a mesma coisa a pessoa que é viciada em pornografia, em mulheres e tudo mais. A Bíblia nos diz que nós devemos pedir a Deus forças para nos desviarmos do mal, para sairmos do mal. O inimigo, queridos, ele conhece as nossas fraquezas. Nós vamos ver que quando Jesus Cristo estava ali no deserto, né? Que Jesus Cristo foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia nos diz que o diabo ofereceu a Jesus Cristo o quê? Pão. Por quê? Porque Jesus Cristo, como homem, ele estava em jejum, ele estava 40 dias e 40 noites com fome.
jejuando e ele sentia fome. E ele foi tentado justamente na área que ele estava fraco. Porque ele estava com fome. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo venceu o maligno porque Jesus Cristo estava forte, o seu espírito estava forte. E a Bíblia, queridos, nos afirma que, no versículo Mateus 26, 41, nos diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, por que Jesus Cristo nos ensina? Porque Jesus nos ensina a não pedir a Deus que nos dê forças para enfrentar a tentação, mas sim que nos livre da tentação. Porque o nosso espírito, na verdade, ele está pronto, ele está forte. Se nós estivermos buscando a presença de Deus, estivermos na presença de Deus. Mas a nossa carne, ela é fraca. Nós temos vontades, nós temos desejos. E nós precisamos pedir a Deus que nos afaste daquilo que é a nossa fraqueza. Bom, se a minha fraqueza é uma bebida, então eu preciso pedir a Deus que me dê forças para andar com pessoas e ficar longe de bebidas. Se a minha fraqueza é uma pornografia, eu tenho que pedir a Deus forças para que eu não abra os sites pornográficos que muitas vezes são lançados. Então eu tenho que bloquear. E nós precisamos, queridos, pedir a Deus isso. Então Jesus Cristo nos ensina a pedirmos a Deus, não para que Deus nos dê forças a enfrentarmos as tentações, porque a Bíblia nos fala, olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas Jesus Cristo nos ensina a orarmos a Deus para que Deus nos livre de sermos tentados. Não venhamos a tentar a Deus. Não venhamos a achar que nós somos os bons. Porque toda vez que nós nos achamos superiores, santos demais, bons demais, a tendência é a queda. Então Jesus Cristo nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno. Nós vamos ver que depois de Jesus ser tentado pelo pão, ele foi tentado aonde? Em uma outra fraqueza humana, que é a necessidade de glória, a necessidade de ser assistido, E nós vamos ver que Jesus Cristo ele venceu com a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos estar alicerçados na palavra. Então Jesus Cristo nos ensina a lidar com a tentação e com o maligno, dizendo, olha, não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do homem maligno, livra das tentações malignas. A oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina a orar pedindo a Deus para nos livrar da tentação. Por quê? Porque a tentação, em vez de ser um momento em que o crente é chamado para mostrar a sua capacidade moral, intelectual e espiritual, a mostrar o quanto ele é bom em enfrentar as ciladas malignas, na verdade a tentação é uma ocasião em que as nossas fraquezas são evidenciadas diante do inimigo. E nós precisamos pedir a Deus que nos livre dessas tentações. Que nos livre. Então, uma das maneiras eficazes de resistir às orações do diabo é o quê? Às tentações do diabo é o quê? Pedir a Deus forças para que você tenha forças e condições de fugir. A Bíblia nos diz assim, olha, fugir da aparência do mal. Ela nos diz fugir do mal não, olha, só se aparentar em ser uma coisa ruim, em ser uma coisa má, saia, corra, vá para bem longe. Então nós precisamos pedir a Deus isso, queridos. Nós precisamos pedir a Deus que nos livre das tentações e se tentado formos, que sejamos aprovados. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê forças para fugirmos das tentações. Mas se por acaso estivermos no meio delas, nós precisamos pedir a Deus que nos dê forças para sermos provados e aprovados por Deus. Por isso Jesus nos ensina a não pedir a Deus que nos dê forças para enfrentar a tentação, mas sim que Ele nos livre do mal, que Ele nos livre da tentação, antes que essa tentação
encontre o meu coração e o seu coração. O exemplo que eu dei do alcoólatra, o exemplo que eu dei do viciado, seja ele em mulher, seja ele em pornografia, seja ele em bebida ou em qualquer outra coisa, em drogas, nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos sair longe, né, da aparência do mal. Então, para terminar, dos ensinos da oração do Pai Nosso, o que é que eu preciso melhorar? Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, porque Deus sabe o que se passa no meu coração e no seu coração. Nós precisamos, queridos, aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, aprender a liberar o perdão. E nós precisamos estar vigilantes para resistir às ciladas do maligno. E isso é muito importante. Então nós estudamos sobre as lições pelas quais eu e você precisamos orar no dia a dia, né? Nós estudamos um pouquinho sobre o Pai Nosso, nós estudamos que nós precisamos chamar a Deus de Pai, retornar a nossa comunhão com Deus, o nosso elo com Deus como Pai. Nós precisamos reverenciar a Deus como santo, porque Deus é santo. Nós precisamos, queridos, orar ao Senhor, apresentando todas as áreas das nossas vidas, todas as nossas necessidades. Quando Ele fala o pão nosso de cada dia, nós precisamos confiar na providência de Deus, de que Deus é o Jeová Jireh. Nós precisamos confessar, nós aprendemos hoje, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Nós precisamos aprender a liberar o perdão e nós precisamos orar ao Senhor e estarmos vigilantes para vencermos as tentações. Então, meu espaço de oração, essa semana, nós vamos orar ao Senhor e confessar a Deus os nossos pecados. Nós falamos aqui que nós pecamos por pensamentos, palavras, por ações e por omissão. Quando nós podemos fazer o bem, deixamos, nós pecamos. Nós precisamos orar ao Senhor, então, confessando a Deus os nossos pecados, pedir a Deus que perdoe aqueles que nos ofenderam, mas peça de coração que Deus perdoe aquela pessoa que te ofendeu, que Deus tire do seu coração todo o sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, e que você fique livre desse sentimento. E peça a Deus para que você esteja vigilante para resistir às ciladas do maligno. Que Deus não permita que você entre em tentação, mas se por acaso a tentação alcançar o seu coração, que você esteja firme como Jesus. Jesus venceu as tentações do maligno porque Jesus estava em sintonia com Deus. Ele passou 40 dias orando e jejuando ao Senhor. E ele foi tentado justamente em fraquezas que eu e você temos. Alimentação, necessidade de glórias, necessidade de ser assistido, muitas vezes tentando a Deus, né? E nós precisamos orar para estarmos firmes, vigilantes às ciladas do maligno. Então, o nosso muito obrigada. Que Deus conceda a você uma semana maravilhosa na presença dEle. Nós convidamos a você a estar logo mais às 18h30 ali no templo, adorando ao Senhor. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Se você não puder estar na igreja, não tem problema, nós estamos nas plataformas das redes sociais, levando também a palavra de Deus através do seu servo, pastor Robson Santos Costa. Ele vai estar falando às 19h30 ao meu e ao seu coração aquilo que Deus quer falar às nossas vidas. Os irmãos que fazem parte do grupo de risco, né? Os demais poderão participar conosco. Os irmãos que fazem parte do grupo de risco. Olha, quer dizer para você que não faz parte do grupo de risco e que ainda não foi para a igreja hoje é o lugar mais seguro para você estar. E eu quero dizer que não tem lugar melhor do que nós estarmos na presença de Deus, adorando ao Senhor. Isso é maravilhoso. Então vá às 18h30, adore ao Senhor, vença a tentação de ficar em casa, vença o comodismo e vá ao templo adorar ao Senhor.
E se você faz parte do grupo de risco e não pode estar, não é comodismo. Deus sonda os corações. Nós aprendemos hoje que Deus sonda os nossos corações, que Deus sabe tudo o que se passa nas nossas mentes e Deus sabe exatamente quais são as suas fraquezas, as suas dificuldades, e Deus tem suprido todas elas e te fortalecido nesse momento ímpar que a igreja do Senhor está vivenciando. Então, nosso muito obrigada. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijinho para cada um de vocês.